Oi pessoal, tudo bem? Então, essa vai ser a segunda aula dessa semana. Essa semana a gente tem essas duas aulas colocadas aí para vocês assistirem. Essa é a aula que eu coloquei, a primeira aula que eu coloquei hoje da Bauhaus foi a aula que se referente à segunda-feira e essa referente à quinta-feira. Pronto. Então, essa é a nossa aula número 9. A gente vai falar sobre a Alemanha e sobre os Siedlungen, que são as unidades habitacionais populares alemãs. E falar um pouquinho sobre a questão da habitação. Né? Então, nesse contexto, a gente vai falar sobre o contexto de Berlim, as transformações urbanas de Berlim no final do século XIX para o início do século XX, a questão do problema da habitação, os panoramas políticos, o que é a Siedlung e o fim delas e da destruição nazista e mudança de estilo arquitetônico. E a superpopulação causada pela industrialização vai ser um dos problemas principais. Então, a questão habitacional dentro da arquitetura moderna é um dos pontos mais importantes que a gente tem, porque a arquitetura moderna ela vai precisar solucionar esse problema de crescimento e inchaço das cidades. Por causa disso, esses novos materiais que a gente já falou várias vezes dentro do processo de industrialização, junto com a questão do funcionalismo e dessas novas maneiras de morar, construir e das possibilidades de construção, vão ser muito utilizados e vão ser a base dessa arquitetura moderna para atender a necessidade habitacional. Essas inovações técnicas, elas foram utilizadas para essas construções em massa. A gente falou sobre isso um pouquinho, da necessidade de construção e da qualidade da vida dos trabalhadores, quando a gente conversou sobre a escola de Amsterdã, né? E a legislação de Amsterdã. Então, essas construções em massa foram construídas entre os anos 20 e 30 em vários pontos do mundo, e principalmente da Europa, né, que foram os locais mais industrializados, e foram foco dos Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna, ou CIAM, né? No caso, essa imagem daqui do 7º CIAM de Bérgamo, que tratou especificamente sobre isso. Lembrando que Bérgamo é uma das cidades que mais está sofrendo aí com as infecções de coronavírus, e Bérgamo é um foco muito importante da arquitetura, né? Uma cidade próxima a Milão, e é uma área que tem que teve uma produção arquitetônica moderna muito grande. Já na Alemanha, nesse mesmo período, a gente teve uma série de exposições de arquitetura, que a gente falou na aula passada, dos Siedlung, né, do Siedlung de Waisenhof. E elas mostravam essa produção de vanguarda, né, essa arquitetura, esse planejamento urbano que atendia à necessidade de habitação de maneira higiênica, né, então casas iluminadas, ventiladas, com flexibilização de espaços, pisos e paredes fáceis de serem limpos. Tudo isso era muito diferente da habitação tradicional europeia, né? E essas exposições e essa exposição à arquitetura moderna mostrou que existia uma outra forma de viver e isso melhoraria a qualidade da população, seria mais eficiente e mais seguro. Nesse período, a gente tem uma questão de superpopulação muito grande e muitas pessoas vão emigrar da Europa, não só por isso, por questões políticas, sociais, religiosas, mas a questão da habitação ela vai ser um dos focos, porque a quantidade de pessoas nas cidades vai ser tão grande que as cidades não vão conseguir comportar elas. Então aqui a gente tem duas imagens mostrando a ilustração da casa de trabalhadores do século XIX, né, aquelas casas de um único vão, e os trabalhadores migrantes em São Paulo, que começavam a viver nessas barracas e tudo mais. Apesar das dificuldades de infraestrutura que esses imigrantes passavam no Brasil, eles tinham espaço. E isso acaba sendo muito mais saudável do que viver nas cidades apertadas da Europa. Né? Isso acaba sendo muito mais inteligente e muito mais saudável de viver do que você viver naquele espaço apertado, com uma péssima qualidade de vida, dificuldade de alimentação. No campo, e no campo brasileiro, essas pessoas passam a ter um clima melhor, espaço para trabalhar e uma qualidade de vida superior ao que eles tinham na Europa. Né? Então, muitas famílias vão emigrar, principalmente da Alemanha e da Itália, e vão emigrar para a região sul do Brasil, né? Principalmente no fim do Império e no início da República Brasileira. Então, qual foi esse problema da habitação? Né? A gente falou um pouquinho do contexto sobre isso, só uma introdução.
Na Alemanha, a gente teve o período de industrialização e os modelos de habitação que estavam sendo construídos para esses trabalhadores, muitas vezes construídos pelos próprios proprietários das fábricas, que disponibilizavam apartamentos de aluguel ou pequenas casas de aluguel. E essas casas elas ocupavam o máximo de espaço disponível. Então você tinha uma alta densidade, né? A quantidade de pessoas no espaço era cada vez maior, né? Vocês devem ter estudado isso. Densidade populacional é a população dividida pela área. Isso é estudado em geografia. Então esses espaços eles acabavam não tendo iluminação, ventilação apropriada. Como a gente pode ver nessa imagem, isso aqui tem uma imagem de uma família numa casa. Essa família tem 4 crianças e 3 adultos num único espaço. E essa imagem, na verdade, ela é inglesa, mas as condições populacionais são muito similares na Alemanha. Essa aqui é uma casa de apartamento de trabalhadores, né? Um apartamento privado, é um único cômodo. A gente vai passar aqui na imagem, está em inglês, mas a gente tem uma pequena pia na parte superior, uma mesa móvel, né? Espaço para guardar carvão, porque o calor era feito por carvão, muitas vezes. A gente tem buracos nos tetos, está marcado aí roof leaks, né? Então vazamentos. Isso aqui é um levantamento de um estudo para comprovar a dificuldade de habitação desse período. E olha a quantidade de pessoas que utilizavam. A gente tem 2 camas, né? Uma cama de solteiro que cabiam 3 pessoas, uma cama de casal que cabem 3 adultos e uma criança, e embaixo da mesa, vocês podem ver projetado na parte superior, tem mais uma pessoa dormindo embaixo da mesa, né? Mattress on the floor, girl on the mattress. É esse texto que está aí do lado direito, superior, mais ou menos no meio. Então a gente tem condições de habitação muito, muito ruins nesse processo de industrialização. Essa aqui é uma imagem de um apartamento em Berlim. Então a gente vê aí uma família de 3 a 4 adultos, mais ou menos, e 5 ou 6 crianças, em um único cômodo, isso em 1919. Então imagine as condições. Agora vejam que essa população, essa família, ela tem acesso a materiais industrializados, ela pode consumir. Vejam, ela tem iluminação elétrica ou a gás, tem relógio, tem papel de parede, tem produtos industrializados, né? Ela pode consumir, mas ela tem condições de habitação péssimas. Não tem condições que a gente chama de habitabilidade, na verdade. As condições de higiene eram horríveis. Aqui a gente tem a imagem de um cortiço. Esses cortiços eram muito comuns, essas habitações para os trabalhadores da indústria, né, os trabalhadores de baixa renda. As populações de maior classe social viviam em apartamentos maiores, mais bem ventilados, ou em casas fora da cidade e iam para a cidade apenas para trabalho e comércio e questões políticas. Como imagem a gente tem aqui Berlim, 1888 e Berlim, 1920. Vocês podem ver a mancha, o crescimento dessa mancha em 40 anos. É muito grande. As cidades não costumam crescer tanto em área em pouco tempo. As cidades elas costumam, em processo de crescimento, sofrer processos de demolição e reconstrução. Então, aumento de densidade numa mesma área. E Berlim ela teve um aumento de área e um aumento de densidade muito grande, né, no período do final do século XIX até a segunda década do século XX. E Berlim ela começou a ter a necessidade de sofrer alterações por causa disso. Então Berlim ela começou, já no final do século XIX, a crescer, né? Em 1862 a gente vai ter o Robrashplan, o plano de ampliação das ruas e criação de áreas públicas em Berlim. Esse projeto ele é inspirado num assunto que vocês vão ver nas disciplinas mais avançadas, que é o plano Haussmann, que é o plano de Paris, né, o plano de expansão, reforma e melhoria da habitabilidade e da circulação na cidade de Paris, que vai acontecer também no meio para o final do século XIX, com o barão e prefeito Haussmann. E Berlim, né, vai passar por esse plano. Esse plano é similar ao que a gente viu um pouquinho na escola de Amsterdã, mas ele vai trabalhar com esses grandes eixos, nessas grandes vias de circulação, a adição de espaços naturais dentro da cidade, né, dos parques. O parque é uma invenção do século XIX. Né, vocês vão estudar isso na disciplina de paisagismo mais na frente do curso de vocês. E a gente vai ter esse padrão de construção.
né, que são esses blocos voltados para a rua, com pátios internos, blocos relativamente altos, e lembrando que não existiam ainda elevadores não eram comuns. Né? O elevador ele vai ser desenvolvido nos Estados Unidos por um engenheiro chamado Otis, que é a mesma empresa, né? A gente tem empresa até hoje, Otis Elevadores. Otis ele é um engenheiro americano que vai desenvolver o elevador para pessoas. Já existia o elevador de carga, mas o elevador para pessoas, dentro do que a gente vai estudar mais à frente da escola de Chicago. Mas as pessoas subiam de escada esses andares. Hoje em dia, quem já foi a Berlim sabe que a cidade não é assim, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas Berlim foi muito bombardeada. Então Berlim passa a ter uma cena cultural também muito ativa. E uma dessas reformas dessa cena cultural vai ser a reforma da Praça de Potsdamer, né, a Potsdamer Platz, em 1929. Esse plano foi feito por Martin Wagner, e ele vai começar a incorporar os novos meios de transporte que estavam vindo desse processo de industrialização. Esse desenho que eu tenho aqui é um desenho original da época, tá? Com estudo de mudança de ruas e criação da praça em si. Então a gente passa a ter um novo plano de habitação, de circulação em Berlim para bondes, né? Então a gente passa a ter uma circulação maior de pessoas. E a Alexanderplatz também vai ser modificada. Alexanderplatz é onde tem a torre de TV de Berlim. As imagens que eu vou passar aqui elas são pré-guerra, então quem já visitou, já viu fotos da Alexanderplatz, é um dos pontos turísticos mais conhecidos da cidade, vai notar que não tem absolutamente nada a ver com o que a gente está vendo hoje. Mas essa área em vermelho vai ser muito alterada para ter a circulação de bonde. Então aqui é uma imagem do século XIX, né? De 1903, para a Alexanderplatz antes da reforma. E aqui, em 1909, ela pós-reforma. Dentro desse projeto, Wagner vai propor em 1928 uma alteração dessa Alexanderplatz para atender a questões de transporte mais eficientes, porque os bondes eles circulavam no meio das pessoas e tinham dificuldade de fazer curvas. Então aqui vai ter esse trabalho de Wagner de 28 e 29 para a mudança da Alexanderplatz. E vejam que são edifícios já com uma morfologia, a gente já falou sobre isso, sobre as formas, modernas, né? Elas estão pré-modernas, na verdade. São edifícios que trabalham com volumes puros, não são edifícios históricos, né? Ou seja, historicistas, não tem referência histórica. O único prédio historicista que tem aí é um prédio à esquerda, no lado superior, que é um prédio pré-existente, que não foi alterado. Mas todos os edifícios novos para essa mudança da praça, para a praça se tornar um elemento circular, eles estão atendendo a princípios modernos, né? Isso é 1928, a Bauhaus já existia, né? Lembrando sempre que o que a gente está falando, muitas das transformações, dos acontecimentos, acontecem de maneira concomitante. Então aí está sendo a proposta de Wagner, que acontece já com a Bauhaus de maneira plena. Então a arquitetura moderna já era algo a ser discutido e transformado e mostrado à população, né? Então aqui a gente tem essa imagem da Alexanderplatz. E outro ponto também, que é onde a arquitetura moderna vai começar a se mostrar em Berlim, é na transformação da Potsdamer Platz, né? É muito próximo a um parque. Hoje em dia, se eu não me engano, é um aeroporto, o parque. Então aqui a gente tem elementos que já são também trabalho de Wagner, de uma competição. Né? O projeto ele começa a trabalhar com princípios que a gente viu no futurismo, né? Da infraestrutura de grande porte, né? Das grandes infraestruturas de transporte. Alguns elementos da Art Nouveau, Deco, a gente tem esse arranha-céu no meio, né? Que tem elementos da Art Deco. Então, tudo era meio misturado, né? A gente tem princípios do futurismo, alguns elementos do Art Deco, alguns elementos do modernismo de fato, sendo apresentados em Berlim. Né, que a gente tem uma outra maquete, a gente vê que aqui nesse projeto, no caso, os trens, os bondes, eles passam para o subterrâneo na chegada da praça. Esse elemento circular é um grande hub de transporte e os carros eles sobem, né, para um viaduto circular elevado enquanto as pessoas passam pela parte de baixo. Isso é uma maquete. Esse projeto foi conhecido por Wagner, mas
apenas um edifício do plano foi construído, que é esse edifício chamado Teslow House. Se eu não me engano, ele ainda existe, ele não foi demolido. E ele tem várias características que a gente vai ver como típicas da arquitetura moderna. Adiantando a vocês, a gente tem o elemento da janela em fita, que são essas janelas lineares, né? O telhado jardim, que é o telhado útil, né? O teto útil. A elevação do edifício em relação à rua, ou seja, o térreo ele é mais leve visualmente e até materialmente, né? Ele tem menos massa construída do que os pavamentos superiores. O uso dos novos materiais, do vidro, do aço, do concreto. E como é que a habitação vai atender a essas mudanças, né? Tanto aos problemas que a gente viu, quanto às mudanças da arquitetura moderna. Dentro disso, a gente vai ter um estudo feito por Walter Gropius sobre saúde, né? A sanidade habitacional, sanidade em sentido de saúde, e a distância de edifícios. A gente vai começar a ter parâmetros mensuráveis. Como é que a gente pode ter parâmetros para dizer que um edifício é funcional, ou ele é saudável, ou ele atende a necessidades? A gente passa a ter estudos científicos que trabalham com a base que a gente chama de empirismo, né? Ele vai fazer estudos empíricos, e também as necessidades biológicas e psicológicas do ser humano. A gente vai ter a escola da Gestalt, a escola de psicologia da Gestalt, a gente já citou ela na Alemanha, estudando princípios e necessidades humanas. As questões biológicas, né, transmissão de patógenos, tudo bem que isso é bem próximo do que a gente está vivendo hoje em dia, mas espaços ventilados, iluminados e com baixa densidade populacional, espaços internos, melhoram a qualidade de vida e reduzem a propagação de doenças. Então, a gente vai ter um conceito de habitação mínima. Né? Qual é o espaço mínimo para alguém ter todos esses princípios e todos essas necessidades psicológicas de saúde e funcionais, né, de trabalho, então dentro da antropometria, né, os espaços necessários para a realização de atividades funcionais que as pessoas vão ter. Né? E isso tudo vai ser baseado em princípios, vai ter um apelo científico a isso. A arquitetura moderna ela passa a ter um apelo científico. Então esses aqui são estudos de Gropius, mostrando qual a distância que eu deveria ter entre edifícios baseados na sua altura. Né? Obviamente, Recife não atende a esses princípios. Esses princípios já foram atualizados, né? Mas esses são princípios modernos. O modernismo ele vai ser criticado depois, em relação a vários pontos, inclusive essa distância de edifícios. Né? Adiantando a vocês, um dos pontos é que a gente tem grandes espaços vazios, mesmo que seja com natureza, mas isso gera improdutividade da terra. Né? Um dos princípios modernos é que você deve liberar o solo e concentrar pessoas em prédios. Mas a grande distância entre edifícios gera insegurança. Né? As pessoas ficam muito isoladas umas das outras, então você tem dificuldade de formação de comunidades. Seres humanos são animais, nós somos animais complexos, mas somos animais gregários. Nós precisamos de comunidade para ter uma vida saudável, né? Psicologicamente falando. E esse problema a gente vai ver muito quando a gente for criticar Brasília. Né? A crítica de Brasília segue os princípios modernos de urbanismo. E esses princípios urbanos, de distância de edifícios, de criação dessas normas, que vêm desde dos planos, né, do plano Zaide de Amsterdã e das legislações urbanísticas que vêm de Amsterdã e dentro dos trabalhos de Gropius e de outros arquitetos modernos, como Le Corbusier, que a gente vai ver. Então, estudos de iluminação, né, ele mostra. Esses estudos não são de Gropius, mas eles mostram... esse aqui é um estudo contemporâneo, mostrando como eram as casas de aluguel. Quando você aumenta a altura, você passa a ter menos sol. Então, os prédios de 4, 5 andares eles têm pouco sol. E como os prédios térreos, ou de menor densidade, eles passam a ter mais iluminação. Outro ponto também foi de legislação, né? O problema começou a ser tratado do plano de 1853, que é anterior a isso que a gente está falando, mas ele começou... Esses planos, na verdade, chamavam de ordenanças, ou ordinances, né? Que são legislações que determinam, por exemplo, a altura do pé direito, da distância do piso ao teto de cima, e a altura máxima dos edifícios. Isso era feito para a questão de segurança para incêndio. 22 metros era a altura máxima que uma escada de bombeiro conseguia atingir.
né? Então a gente tem 2 metros abaixo do nível do solo para ter um sótão. Esse sótão não é completo, é um pavimento que a gente chama de semi-enterrado. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pavimentos acima dele, né? Então, essa ordenança de 1853 foi a legislação inicial de Berlim para edifícios verticais. E também definindo o tamanho dos lotes. Os lotes deveriam ter no máximo 56 metros por 20, com pátios centrais para iluminação. Isso não foi totalmente, como a gente viu, né? Essas casas pré-modernas. Tinham algum padrão? Tinham, né? A gente viu os planos de Berlim de reconstrução, né? Mas eles não foram de muito sucesso. Outra questão também que tratou da questão da habitação foi o DIN, D-I-N. O DIN ele foi fruto da Werkbund. O DIN é como se fosse a nossa NBR, né? São Deutsch Industrial alguma coisa, padrão industrial alemão, alguma coisa assim. Que determina a dimensão dos objetos, né, e a dimensão dos princípios de pré-fabricação. Então você tem materiais pré-fabricados que podem ser aplicados à construção, isso aumenta a velocidade e aumenta o padrão de qualidade, né? Então a DIN ela é usada até hoje, ela existe até hoje, e é uma das melhores normas. Quando a gente não tem normas nacionais e tem acesso à DIN, ela é aplicada, né? Então ela cria esses padrões de construção. Um outro ponto também que vai lidar com a construção, com a habitação, é o desenvolvimento da cozinha moderna. A cozinha moderna ela advém do trabalho de 2 pessoas, né? Do arquiteto Ernest May e da arquiteta vienense Margaret Schutle-Nieslock. Não sei falar o nome dela, desculpem. Lembrando só para vocês que eu estou gravando isso na minha casa, ao vivo, né? Não tem edição. Então, em 1926, a gente vai ter o desenvolvimento da cozinha moderna, da cozinha de Frankfurt, né? A cozinha moderna ela já surgiu, né? Ela já existia dentro da Bauhaus, dentro das linhas de arquitetura moderna, advindas da linha de produção, mas a cozinha que a gente tem hoje, né, nas nossas habitações, ela advém de uma melhoria dessas cozinhas modernas para a cozinha de Frankfurt, né, que começa a estudar o protótipo da cozinha embutida, né, dos armários embutidos, não dos armários soltos, da linha de produção e do espaço residencial como espaço produtivo, né, o espaço funcional. Voltando aqui, tive que dar uma pausinha. A gente vai ter essa cozinha moderna. Esse plano foi desenvolvido com base no Taylorismo, né, da linha de produção. E ele cria um processo, né? Tá vendo que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até o 13, né? Que são os elementos que acontecem nessa cozinha e como é a ordem de trabalho deles, né? Como é que você pode sair de um para o outro? A gente usa isso até hoje, a gente trabalha com a tríade de produção, né? Que é o fogão, pia e geladeira, né? Então a geladeira é onde você guarda o alimento, você tira da geladeira, coloca na bancada que tem a pia para fazer a asepsia e preparo. Depois coloca no fogão. E o fogão fica separado da geladeira pela pia, ou fica do outro lado, né? A geladeira às vezes ela fica afastada, para que o calor do fogão não atrapalhe o funcionamento da geladeira. Isso é um funcionamento básico que a gente tem em uma cozinha. Ernest May ele mostrava essas soluções técnicas para essa área de cozinha, né? Então, mostrando como é que você pode solucionar de maneira extremamente funcional os espaços arquitetônicos. Então, o que a gente viu agora, nesse segundo tópico do problema da adaptação, a gente falou das questões políticas, falou dos avanços tecnológicos e de legislação, dos estudos que foram feitos, das ordenanças, e como é que era o panorama, né? Então, dentro dessas mudanças do século XIX, a gente tem a guerra, Primeira Guerra Mundial, que vai deixar a Alemanha muito destruída, mas as cidades não vão ser tão destruídas, porque a Primeira Guerra Mundial era uma guerra rural, uma guerra de trincheira, que não atingia tanto os espaços urbanos. Mas a gente vai ter uma mudança política, né, pelo fim da monarquia, e além das questões do desenvolvimento industrial, são positivas e negativas, né? Então muitos alemães viviam nesses quartos de aluguel, com essa superlotação muito grande, famílias muito grandes, e essa piora da situação da população começou a mostrar que as casas elas não estavam mais suportando. Então a gente tinha um déficit habitacional de 100 mil casas nas cidades, né? Então
dentro da social-democracia, né, dos princípios políticos. Eu uso muito a palavra princípio, desculpa, mas dentro da linha política da social-democracia, entre 1921 e 1928, a gente vai ter o desenvolvimento das casas construídas através... Bem, desculpa, tive que voltar aqui. Então, essa população, ela vivia nessas casas de aluguel e essas cooperativas vão surgir para, sem fins lucrativos, tentar eliminar esse déficit habitacional. Isso surgiu na Holanda também, nessas cooperativas. A meta era criar casas com qualidade, baixo custo, e dentro de um contexto que oferecesse transporte público de qualidade a essa população, para que ela pudesse acessar seus locais de trabalho. Esses conflitos políticos, eles surgiram de um dualismo, né? A gente tem vários partidos socialistas que começam a rejeitar essa revolução social e essas ideias extremamente tradicionais que vêm do marxismo puro, né? Então essa luta de classe ela passa a não ser tão importante. A gente passa a ter uma social-democracia, né? Esse reformismo para atingir o socialismo, e isso vai ser o caminho inicial que a Alemanha vai adotar depois do fim da monarquia. Depois a gente passa a ter, dentro do contexto político alemão, o surgimento dessa extrema-direita que vai levar ao partido nazista. Ele vai ter uma mudança da água para o vinho muito grande. Esse direito à habitação era um dos pilares dessa social-democracia. E o Siedlung ele foi feito, ela é uma resposta a essa ideologia política, porque ela é uma materialização desses estudos de qualidade, dessa legislação, desse estudo da funcionalidade, né? Então a funcionalidade ela é sempre muito presente. E a gente vai ter esses espaços sendo como resultado dessa necessidade habitacional. O Siedlung é um assentamento habitacional, né? Que foram construídos na Alemanha entre 1925 e 1931. E principalmente na cidade de Frankfurt. A gente vai ter em Berlim também, para essa expansão urbana das cidades. E o ideário deles era da cidade-jardim, da cidade integrada com o espaço natural, né? Então a gente tem uma difusão da cidade sobre o campo. E eles são áreas de baixa densidade e dentro de espaços naturais, né? Então essas construções foram feitas em Frankfurt e em Berlim, principalmente, né? Então a gente tem na cidade de Berlim 17 grandes áreas onde vão surgir os Siedlung. A gente tem o Siedlung de Dammerstock, projeto de Walter Gropius, mas o Siedlung mais importante é o Siedlung de Britz, né? Então aqui a gente tem os 11 Siedlungs, sendo que dos 17 foram construídos 12 foram construídos em Berlim, e os outros foram construídos, em sua grande parte, em Frankfurt, né, os outros 5 restantes. A gente vai falar sobre o 6, que é na parte sul de Berlim. O Britz, né, projeto de Taut, ele acompanha esses blocos, né? A gente pode ver aqui a planta. O bloco principal é um bloco em forma de ferradura. O que é construção como prédio são essas linhas pretas. Esses espaços quadriculados, eles são os espaços verdes de agricultura e de jardim dos prédios. Então cada morador tem seu espaço para fazer sua pequena horta, e isso é um ponto importante da agricultura urbana. A agricultura urbana ela é um fator cultural muito importante na Europa, principalmente na Alemanha, em que as pessoas costumam ter seus allotment gardens, né, são os jardins divididos, que são públicos, mas utilizados de maneira privada, esses pequenos espaços, para manutenção de atividades de jardinagem, né, de plantio de hortaliças e alimentos. Muitas dessas pessoas têm uma origem cultural do campo, então esses espaços são muito positivos para a manutenção da identidade cultural dessas pessoas. Então, esse projeto ele busca essa questão funcional da indústria, né? Então transferir essa funcionalidade industrial para a habitação. Esse projeto ele tinha que ser viável economicamente falando, construído em grande escala, de qualidade, e esse espaço também ele tinha que minimizar custos, né? Criar um padrão econômico. E o Siedlung de Britz ele foi o laboratório para a construção, né? Primeiro é essa forma de círculo.
Então a gente pode ver nessa foto, ele praticamente concluído, o espaço entre as habitações, a quantidade de área natural que existia, a integração com a natureza, os edifícios puros, sem relação histórica, sem relação com o historicismo, com os estilos históricos, e a gente tem essas habitações muito superiores em qualidade em relação com os quartos de aluguel que eles existiam. Então, ele é muito diferente, né? A gente tem novas edificações, ele tem uma linguagem coerente da forma, né? E foram construídas várias habitações, aos poucos, né? Não foram construídas 2.000 de uma vez. A gente tem na segunda fase, né, mais 472 habitações em torno desse edifício principal da ferradura. E essa vila essa vila que comportava essas habitações, né? Então a gente construiu foram construídas cada vez mais habitações, 207, 230, e a mudança dos jardins, né? Então aqui a gente tem a imagem, né, os edifícios com formas geométricas muito claras, uma disposição de janelas em ritmo, a marcação dos edifícios feitos através das torres de circulação e a integração com os elementos industrializados. A gente tem postes, os jardins, então tem uma cidade muito diferente do que era a Berlim tradicional. Aqui mais uma imagem dele construído com esses edifícios de linhas, cada um tendo 200 apartamentos. E aqui a gente tem uma vista dos jardins e dessas plantações que a gente falou, né? Então cada morador tem sua pequena varanda e seu jardim privado que pode plantar, está dentro de um espaço público, coletivo, mas o jardim pertence à unidade habitacional e ele pode ter essa atividade agrícola dentro do espaço urbano. Bruno Taut ele vai aplicar alguns princípios que foram desenvolvidos na arquitetura expressionista, principalmente com cores, trabalhando com contraste, um colorido sutil, cores muito próximas do que as pessoas estavam acostumadas nas cidades rurais, né, das habitações rurais. Então essa variação de tom ela facilita na identificação do edifício. E aqui a gente tem plantas, né, mostrando as unidades habitacionais, com a cozinha, esse Küche é cozinha, o banheiro, o BAD, com banheiro, e a sala e o quarto. Kammer, se eu não me engano, é quarto, Zimmer é o espaço social da casa. Então a gente tem aí as diferentes tipologias, os diferentes tipos de apartamentos, alguns espelhados, outros não. E tem vários modelos, né? Apartamentos com mais quartos, apartamentos com menos quartos. Eu acho que os nomes eu estou meio confuso, não estou muito bom no meu alemão. Mas são diferentes tipos de planta. O importante é que a gente perceba essa divisão dos espaços de maneira muito clara, né? Então você tem um grande vão que é subdividido em espaços menores. Vejam que todos eles têm janelas, todos os ambientes têm janelas, porque o edifício ele é aberto dos dois lados. Então você tem iluminação e ventilação em todos os ambientes. Aqui uma imagem, né, dos móveis também dentro da linha moderna, trabalhando com aço, com madeira, com laqueado, né, com as placas laqueadas, uso das cores, que vem muito do expressionismo. Aqui o aquecedor, né, esse elemento em cerâmica azul escura é um aquecedor. Os pisos em madeira laminada, os móveis. Alguns elementos arquitetônicos que a gente pode ver que vão ser aplicados depois na Bauhaus, nesse tipo de corrimão fluido, utilização das cores fortes, puras, né, tons de amarelo, azul, vermelho, principalmente. Então esses detalhes modernos que a gente pode perceber. O Siedlung de Britz, né, ele foi esse ícone na arquitetura e os espaços de apartamentos eles são muito variados, né? A gente tem apartamentos de 49 metros quadrados a 124 metros quadrados. E realmente não é necessário, né? A gente sabe, mas as famílias da época, hoje em dia não seria necessário, não, realmente a casa mínima não precisa de 124 metros quadrados e a gente consegue viver com menos do que 49. Mas lembrem-se que os modelos sociais são muito diferentes. A gente está lidando com famílias que tinham 5 pessoas no mínimo, né? Em média, na verdade, 5 pessoas. Então, a quantidade de espaço era muito diferente. A gente também teve, a gente não vai passar por todos os Siedlung, só os mais relevantes. A gente teve o trabalho de Schauron com Gropius e outros arquitetos, né? Mas Schauron e Gropius são os principais, que é o plano Der Ring, que é o anel, né? Ele dá a volta e Schauron, esse senhor aí da foto, ele vai construir um Siedlung linear.
esse é o síndrome de Shauron, né, que ele vai trabalhar com novamente que a gente falou da aula passada, dessa questão da indução e condução. Você tem um edifício na linear, embaixo, né, na parte central, e edifícios paralelos que geram esse ritmo e essa indução do espaço, né, e da percepção do espaço, da noção de segurança. A distância entre os edifícios também é um pouco mais controlada. Não vai ter um foco tão grande na questão rural como o primeiro. Esse projeto é de 1927 a 1929. Lembrando que a Bauhaus ela fecha em 33, então Gropius já estava trabalhando nisso quando ele saiu da Bauhaus. Foi logo depois que ele saiu da Bauhaus. E a gente tem apartamentos de blocos, né? Algumas casas de pequeno porte e ali mostrando o plano de expansão. Esse desenho que está aí já é um plano de expansão, porque ele começa em 27, só vai terminar em 29 e a construção era muito rápida. A gente vai ter esses planos. E aqui a gente tem um desenho, né, mostrando como seriam essas casas, essa marcação dos acessos com as marquises. Não é necessário uma placa, né, você precisa saber qual é o seu apartamento, né, qual é a sua unidade, mas os acessos são muito claros dentro da arquitetura moderna. E o ritmo das janelas, as janelas não são totalmente alinhadas, como a gente pode ver no desenho. E o apartamento, né, a gente vê aqui a figura do apartamento mínimo, né, como é o espaço mínimo que alguém precisa para viver. Os apartamentos de Shauron e de Gropius, eles eram em sua grande maioria apartamentos para casais ou para pessoas sozinhas. Então aqui a gente tem a figura do apartamento em corredor, né, tem um corredor, e tem os apartamentos sendo espelhados, todos eles com uma pequena varanda. Você entra, tem acesso a cozinha na parte esquerda, né, isso falando do primeiro apartamento, uma sala bem iluminada, um banheiro com a iluminação pela janela de trás, né, que dá para o corredor, mas ele também é iluminado, com banheira, com pia, banheira e privada, um depósito ou closet, né, esse espaço de transição entre o banheiro e o quarto quarto, né, que tem uma mesinha, duas mesas de apoio, guarda-roupa. Vejam uma coisa interessante que é a questão do funcionalismo. A cozinha ela é próxima da sala de jantar e da entrada, então ela tem duas portas. Você consegue entrar e sair, então guardar alimentos e fazer a entrega do alimento cozido, né, da refeição. E o banheiro também, que ele serve tanto como um banheiro para o quarto, né, você entra do quarto passando pelo closet para o banheiro, como para a sala. Então a gente tem essa questão funcional do desenvolvimento dos ambientes, que é muito diferente do que a gente mostrou no início da disciplina, quando a gente mostrou as casas do Art Deco e Art Nouveau, né? Então a gente tem uma lógica de funcionamento. Os Siedlung, eles eram essa planificação urbana, e Álvares, né, no livro dele, ele fala que a planificação urbana de Shauron é uma amostra dessa criatividade, dessa heterogeneidade. Ele tentou romper essa monotonia do movimento moderno, né, e principalmente caracterizado pelo segundo Cian. A gente vai falar sobre Cians, os Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna, depois. E combinou blocos curvos, retos, curtos, longos, e gerou uma forma arquitetônica e urbana muito interessante dentro dos princípios funcionais e da identidade estética espacial. Então o Siedlung ele é um processo de transformação arquitetônica dos anos 20 da Alemanha. Um resumo, né? Tem o trabalho de May, né, com uma questão funcionalista, bem utópica ainda, mas o trabalho de May é muito importante. E a transição da cidade-jardim pura para um racionalismo arquitetônico. Então a gente pode ver, dos dois Siedlungs que a gente mostrou, que o primeiro ainda é muito ideal. Bruno Taut ele vem do movimento expressionista, então tem visões muito utópicas, muito ideais. Ele vai construir, de fato, vai funcionar, mas não é tão funcional e tão lógico e tão racional quanto o segundo, né, de Gropius, o projeto de Gropius, o Ring. Então a gente tem uma evolução, não do ponto de vista qualitativo necessariamente, mas uma evolução do pensamento racional e da racionalidade e funcionalidade do objeto arquitetônico. Porém, a Alemanha ela foi muito destruída, né? A guerra ela vai ser extremamente danosa para a Alemanha em vários pontos. A questão social, vários arquitetos e várias pessoas, né, no geral, vão ser perseguidas, vai ter 4 milhões de mortos, judeus, né, apenas de judeus 4 milhões de mortos. Destruição de várias cidades, o fim de várias famílias, uma perda incomensurável para a população mundial, além de todo o sofrimento que isso levou dos anos de 39 a 45.
Então aqui era Berlim em 39, no início da guerra. Aqui a gente vê o centro de Berlim. Esse espaço vazio é o parque, né? E essa é Berlim pós-guerra. Vejam a diferença, né? Vocês, quando pegarem o outro slide, eu não consigo fazer ir e voltar aqui não, tá? Vejam a diferença que a gente tem de construções. O que está em preto é o que sobrou em pé, não necessariamente em boas condições, né? Então a guerra foi extremamente danosa e vários símbolos foram destruídos. E o nazismo ele foi muito danoso à arquitetura moderna, né? A gente falou na aula da Bauhaus, e vai ter uma aula específica sobre os arquitetos exilados, né, os mestres modernos na América. Em 1933 o nazismo vai fechar a Bauhaus por ser anti-alemã, né? Esse pensamento nacionalista de extrema direita tão danoso e extremamente racista e nacionalista que o nazismo vai ser. E dentro da arquitetura a gente vai ter o trabalho infame de Albert Speer. Speer ele vai ser depois julgado como criminoso de guerra, tá? Mas Speer ele foi um arquiteto alemão, vai ser o arquiteto de Hitler, né? Um título muito infame. Mas ele vai voltar ao historicismo, porque o nazismo ele tem uma visão nacionalista e a arquitetura moderna e a arte moderna ela é não nacionalista, não histórica. Ela é pura, né? Ela tenta trabalhar com formas puras. Então vai voltar um historicismo muitas vezes próximo da arquitetura greco-romana, mas extremamente opressora, né? Então a arquitetura nazista tem esse peso tão negativo. E os trabalhos de Speer vão começar a se inspirar na arquitetura megalomaníaca. A gente tem aqui a imagem da Adolf Hitler Square, da Praça Adolf Hitler, de 1940, que não foi executado, mas é quase que uma piada de mau gosto quando comparada com o Capitólio americano, né? Isso seria o parlamento do Terceiro Reich, essa grande cúpula fora de escala, com essas colunas greco-romanas. Mas isso é muito diferente do que era preconizado pela arquitetura moderna. Então o que a gente está vendo aí é essa destruição tanto física, né, dos edifícios e da guerra, tanto da questão humana, né, que a gente vai ter de quantidade de mortes absurda, aos milhões, principalmente a população judaica, a perseguição, né, aos artistas intelectuais e a destruição de um ideário, né, de um movimento artístico que não tinha intenções de acabar com a Alemanha, mas de propor uma arquitetura racional, lógica, funcional e que atendesse às necessidades da população. Então, com isso, a gente termina, é um pouquinho triste, mas a gente termina a aula sobre o Siedlung e espero que vocês tenham entendido a importância da habitação para a arquitetura moderna. A gente vai falar de novo sobre habitação mais na frente, quando a gente tiver a aula de Corbusier, tá bem? Um abraço e as atividades de fixação eu estou colocando no Classroom. Vocês podem acompanhar e fazer, lembrando que a gente vai ter uma pontuação extra. E a gente não está de férias, né? Nós estamos tendo essas atividades em paralelo, AD, né? As atividades à distância, porque as atividades presenciais da universidade estão paralisadas. Mas a gente vai continuar com as nossas aulas. Essa é a segunda aula da semana, é a aula referente à quinta-feira. E semana que vem eu vou postar as outras duas aulas e as outras duas atividades de fixação. Então se organizem para realizar essas atividades, tá bem? Um abraço.